Começando nossa live aqui. Boa noite a todos. Nós estamos começando nossa live com o Dr. César de Moraes, o autismo em tempos de pandemia, que nós vamos abordar hoje, tá? Vamos, primeiramente, agradecer o doutor, né, a disponibilidade dele. Para o nosso grupo é uma honra, tá, ter essa live aqui para comemorar o mês do autismo, ainda mais aqui em Amparo, que a gente tem a Semana dos Direitos da Pessoa com Autismo. Tá? Então, muito obrigada, doutor. Boa noite a todos. Durante a live, quem quiser estar fazendo pergunta, pode estar fazendo, tá? Que a gente vai estar respondendo. E agora eu vou passar a palavra para Luísa, tá? Ela vai falar em nome da secretária da Educação, Aline Veríssimo. Boa noite e vamos aproveitar nossa live. Boa noite a todos e todas, né? É com muito prazer que nós estamos aqui hoje, né? Juntamente com apoiando o grupo dos Amigos dos Autistas de Amparo, né? Que nós organizamos essa live aí, junto com o Dr. César de Moraes, né? E então, em nome da secretaria, né? Eu agradeço o grupo, né, dos Amigos dos Autistas, por mais uma oportunidade daí da gente estar junto, né, já tivemos juntos em outras oportunidades, e agradeço também ao Dr. César, né, por dar a honra aqui de estar falando com a gente nesse dia aqui, e nesse mês aí que é dedicado ao autismo. Agora nós vamos ouvir a Vera, que vai estar apresentando o doutor. Boa noite a todos e todas, boa noite, doutor César. Eu vou apresentar para vocês o currículo do doutor, tá bom? Então, vamos lá. Dr. César de Moraes, graduado em Medicina pela PUC de São Paulo, residência em Psiquiatria pela Unicamp, mestre e doutor pela Unicamp. Ambas as teses foram na área de transtornos invasivos do desenvolvimento, com ênfase no estudo do comportamento autista. Ex-presidente da Associação Brasileira em Neurologia, Psiquiatria Infantil e Profissões Afins, a ABNEP. Ex-coordenador do Departamento de Psiquiatria Infantil da Associação Brasileira de Psiquiatria. Membro pesquisador do Laboratório de Distúrbio de Aprendizagem, DISAPRE, na Unicamp. Pós-doutorando em Neurologia pela Unicamp. Eu gostaria de agradecer a honra, né, do doutor poder compartilhar esse momento com a gente, compartilhar um pouquinho desse conhecimento, dessa experiência. Muito obrigada. Oi, boa noite. Olha, a honra é minha, tá? Vocês podem acreditar. Ao longo dessa pandemia, eu acho que tem dois grandes motivos de eu estar aqui. Um é que, recentemente, o Instituto Ipsos disse que o Brasil é o país que está na penúltima colocação do ponto de vista de percepção da realidade, das coisas que estão acontecendo no mundo, né? Então, acho que informação é sempre essencial. E segundo, pelas mães. Eu não falo dos pais como um todo, falo das mães. E não é da mulher, não, é da mãe, né? Porque é incrível como a mãe é capaz, por alguma questão que eu acho que é divina, por questões de vínculo, conseguir se adaptar com uma rapidez imensa frente a tudo aquilo que a gente viveu, que a gente vem vivendo, né? A gente vive quase uma pandemia de autismo no mundo, as taxas vão aumentando cada vez mais, e aí, a partir, todo mundo acompanhou, né, em março, a Organização Mundial de Saúde decreta o estado de pandemia, e a gente começa a viver tudo isso que a gente está vivendo, né? Certamente, algumas pessoas, alguns grupos, eles são mais vulneráveis, em todos os aspectos, por tudo aquilo que a gente viveu, né? A gente perdeu em vínculos afetivos, a gente perdeu em possibilidades de lazer, a gente perdeu dos relacionamentos de família, a gente perdeu economicamente, a gente perdeu academicamente, né?
Mas, mesmo assim, eu tento olhar para isso sempre de uma forma muito positiva, tentar olhar para isso na realidade, como uma janela de oportunidade, né? Para a gente que está passando por isso, que a gente aprenda alguma coisa, né? E aí 2 coisas eu observo logo, muito cedo, com os indivíduos com autismo. Tá? Primeiro, tem algumas características de grupos que tiveram mais dificuldade, né? Eu já citei as mães, mas as mães, se você pegar estudos que foram feitos agora recentemente, vai mostrar que uma grande parte delas está deprimida, quase 60% delas tem sintoma depressivo, ansiedade e fenômenos de estresse. Isso é bastante relevante, né? Porque foram elas que de cara perceberam e com muita velocidade tentaram adaptar. Porque se você imaginar que a gente cria um padrão de rotina, que o indivíduo com autismo, ele tem um padrão de rotina que é necessário, que ele estabelece, que isso, de forma geral, deixa ele tranquilo, da noite para o dia ele perde tudo, né? Para a escola, super questionável isso, mas parou, né? Para-se a escola, perde-se a grande forma de apoio, a grande forma de proteção da infância, né? A escola certamente é uma invenção que o homem já fez. Então a gente perde, a criança perde. Vocês imaginarem a quantidade de crianças que deixaram a escola, que estão fora da escola, é inimaginável. Eu tenho 3 filhos, meu filho mais novo talvez passe o ensino médio inteiro sem ter frequentado a escola presencialmente. A gente tenta, de alguma forma, compensar isso, mas todo mundo sabe quanto está sendo difícil, né? Para os professores, por tudo que está acontecendo. Eu vou descrever algumas questões, mas a mãe, em particular, sentiu isso muito, né? Por estudos que vêm sendo feitos agora, depois de um determinado período. A outra população é a população de autistas com baixa idade, crianças abaixo de 5 anos de idade. São crianças que dificilmente vão atender, por exemplo, o ensino remoto. Outros grupos são indivíduos que têm comprometimentos mais severos, comprometimentos cognitivos mais severos. São grupos certamente também mais vulneráveis, né? E, por último, as pessoas que estão passando por dificuldades econômicas, porque eu acho que todo mundo sabe, mas a questão principal de prognóstico, eu acho, para crianças com autismo hoje no país é ter dinheiro, o que é uma pena, porque o Estado não faz nada, né? E aí se tenta por tantos outros caminhos. Mas o fato é que esses grupos são muito mais vulneráveis. E aí, de repente, para tudo, né? Para a escola, para os atendimentos dos profissionais, que também não sabiam muito bem o que fazer. Nós, médicos, também não sabíamos muito bem, era uma coisa absolutamente nova. Hoje a gente conhece muito mais. Mesmo assim, as pessoas não... Eu acho que tem muita dificuldade em entender o que está acontecendo. E, de repente, essa criança está em casa, né? Está em casa sem atividade nenhuma. A mãe, muitas vezes, tem que trabalhar, né? Porque eles pararam a escola, mas, obviamente, a gente continua trabalhando. E a mãe, que já extremamente sobrecarregada já no dia a dia, e ela se vê mais ainda. Muitos ficaram em home office. Então, a história anterior é determinante também. Quem entrou com uma condição melhor dentro da pandemia certamente passou por ela de uma forma mais fácil e melhor. Os que já entraram com dificuldades certamente também apresentaram mais dificuldades ao longo do tempo. Pra vocês terem uma ideia, a Unesco lança um documento dizendo que mais de 11 milhões de meninas não vão voltar para a escola nunca mais. Meninos que se voltaram para a milícia, meninos outros que se voltaram para tráfico, até porque se uma criança ficar muito tempo fora da escola, ainda mais se a escola não consegue oferecer aquilo que ela não precisa mais da escola. Se ficar 1 ano, 2 anos dentro desse modelo, é evidente que ainda mais dentro de uma condição social, eles vão buscar algum tipo de ajuda. Mas fato é que, bom, aconteceu isso. O que eu noto? Rapidamente a mãe, para variar um pouco, é determinante. É ela que toma conta e toma a frente de tudo. O que é a frente de tudo? Bom, eu preciso criar rotina para o meu filho. É isso. Ele perde totalmente a rotina, uma rotina que a gente pensa quando a gente vai estimular, a gente imaginar que a gente vai estimular quase 40 horas por semana.
Se você inclui a escola, você inclui análise de comportamento aplicado, você inclui terapia ocupacional, você inclui estimulação fonoaudiológica, segmento médico, atividade física, tudo isso que a gente tem como recurso para estar podendo estimular a criança da forma mais precoce possível. Então, tudo isso acaba, tudo isso para. A mãe se vê com a criança dentro de casa, e aí eu quero parar para dizer assim, tudo que eu vou dizer, na realidade, serve, eu acho que talvez alguma coisa sirva para cada um, porque são histórias totalmente diferentes, né? Nada vai servir para todo mundo, e talvez tem muitas coisas que eu não diga como uma solução para isso tudo que vocês, os pais, estão vivendo, né? Então é muito individual, porque a situação anterior, o nível de funcionamento da criança, né, o acesso ao tratamento, o posicionamento que os profissionais tiveram, os profissionais que acompanhavam aquela criança, o posicionamento que a escola teve, que a família teve, tudo isso modifica totalmente a história de cada um, né? A história de cada um é totalmente diferente. Então, a gente tenta, dentro do possível, ter um planejamento que seja, evidentemente, absolutamente individualizado também. A grande questão do começo, a mãe percebeu isso muito rápido. Eu tenho que criar rotina, né? A criança sem rotina, certamente aumentou e brutalmente padrões de comportamento disruptivos. Aumento da atividade motora, problemas de sono, agravamento da estereotipia motora, aumento da ansiedade, alterações de humor, né? Muitas crianças apresentaram isso. Só que, de forma muito interessante, eu imaginava que ia ser catastrófico para a grande maioria das famílias. Não, não foi. Porque muitas famílias conseguiram fazer isso de uma forma que foi muito positiva. Isso reduziu o nível de estresse da criança. Porque a criança com autismo, ela passa por desafios que são imensos. Para mim, eles são todos muito guerreiros. Porque eles muitas vezes sofrem bullying, eles têm dificuldade muitas vezes de entendimento, eles têm dificuldade de flexibilizar padrões de comportamento. Então, a escola, muitas vezes, ainda mais se a escola não consegue criar um ambiente absolutamente continente, adaptado, muitas vezes é também uma condição de estresse para a criança, né? O contato social. Então, muitas crianças melhoraram. E os pais se surpreenderam muito. Porque essas crianças, os pais conseguiram perceber que, primeiro, eles são crianças. Não adianta a gente só querer estimular para encontrar independência na vida adulta. A gente tem que ser feliz no dia a dia, é hoje. Não adianta esperar isso para frente. Para isso, muitas vezes eu entendo as pais, as mães, sou pai também, talvez fizesse a mesma coisa, mas a busca pela independência muitas vezes compromete a qualidade de vida integralmente. E hoje em dia eu vejo grupos, profissionais que têm querido cada vez mais ampliar a rotina de atendimento. É cada vez mais, cada vez mais. A criança não brinca, a criança não tem tempo em família, a família não tem tempo com a criança, e talvez tudo aquilo que ele lembra a partir do momento é processos de estimulação. A escola, para mim, é extremamente relevante nesse momento, né? Porque ali ela pode ter convívio, né, com outras crianças e conviver ali com um meio que certamente vai ser absolutamente estimulante. A família, a mãe, certamente estimula muito, mas se tem uma fonte de estimulação incrível é outra criança, com desenvolvimento típico. Vocês querem estimular uma criança de qualquer forma, coloque ela em contato com outra criança, né? Eles não percebem nada disso, eles não veem as alterações que a gente vê. Eles não criam esses construtos teóricos que são tão relevantes, porque aí a gente entende como a gente tratar, ver desfecho, evolução. Mas são situações assim que, nisso eu vejo um momento para a gente muito oportuno de reavaliação de algumas coisas, reavaliação da vida, né? Eu acho que isso vale para todo mundo, não vale só para os pais de crianças com autismo, para as crianças com autismo. Eu penso isso para os meus filhos, né? O que pode ser diferente? Porque também, para a minha família, muita coisa mudou e melhorou. A gente ficou mais junto, a gente teve mais tempo, eu pude conviver mais, estar mais atento, né? Quantos pais não me relataram que estiveram do lado dos filhos hoje para fazer alguma atividade específica e puderam ver, né, aquilo que o menino, a criança realmente apresentava
E muitas vezes viram coisas que não eram relatadas, né? Então, existiu coisas boas, e há coisas boas, certamente. E a gente tem que olhar para essas coisas. É um momento de oportunidade para a gente entender, primeiro, que é a compreensão. Tá? Tem grupos ali que tiveram um entendimento muito grande. Aliás, é impressionante como a criança teve um entendimento muito melhor do que o adulto, por exemplo, em relação à máscara. Olha, não são todos, tá? Já citei isso. Eu sei que tem crianças que não usam, mas é impressionante quantas crianças têm utilizado máscara, a geração da máscara, quando que adultos maduros, absolutamente lúcidos, têm se colocado em risco, absurdo, e colocado todo mundo em risco. Né? Não há país que vai caminhar se a população não ajudar. Fato é que aí a gente vive isso. Bom, a primeira grande questão é rotina. Eu tenho que criar rotina. A segunda grande questão é, demorou demais, né? Qualquer um lembra que lá atrás, em fevereiro, março de 2020, a gente iria encontrar os colegas por grupos assim, de forma virtual, a gente iria ouvir as lives, né? São uma porcaria, eu não gosto de nenhuma delas, tá? Não só disso que a gente faz, não, eu acho que é importante para a informação, mas carece, né, de muita coisa. E aí as ligadas à música, esse tipo de coisa, então foram piores ainda, né? Todo mundo tem que se adaptar. Mas o fato é que, logo cedo, a gente viu que isso não ia dar certo. E a gente foi se isolando cada vez mais. Pelo menos a grande parte de nós. Os que tiveram algum grau de responsabilidade, pelo menos, com o outro, com a família mesmo. Então, aí a gente se isola. Aí, primeiro, outro grande problema. A criança tem a rotina quebrada, a gente tem que estruturar. A mãe se sobrecarrega, porque ela aí já é sobrecarregada, ela sobrecarrega mais ainda. Porque agora ela está em casa, ela está vendo a criança que quer estar do lado dela, e é muito difícil abandonar o filho que está do seu lado, tendo que trabalhar dentro da sua casa, e ela começa também a vivenciar uma série de sintomas decorrentes disso tudo. Ansiedade, medo, insegurança, alterações de sono, sem falar dos conflitos de ordem de família, né? Os casais que vinham bem, certamente reforçaram os vínculos, os que não vinham, certamente também tiveram mais dificuldade ao longo desse período. Então, a família é muito relevante. Eu olharia muito para a família. Não tem nada pior do que um psiquiatra de criança que perder esse vínculo, a família não ter condições mais de oferecer tudo aquilo que uma criança em franco desenvolvimento necessita. Então, eu olho muito para as mães, porque se eles são guerreiros, vocês também. E são muito. Porque vocês, com uma velocidade incrivelmente rápida, encontraram estratégias criativas, na grande parte das vezes, para manter rotinas e para que o filho continuasse desenvolvendo. Depois de um determinado tempo, aliás, vou fazer um parênteses para dizer que outros países se criou muito plataformas de telemedicina, e vocês encontram isso, mas você vai ter que saber inglês de alguma forma para entender aquilo, mas existem plataformas incríveis para isso. Bom, o fato é que também daí os profissionais começaram a voltar a atender. E aí a gente também teve que aprender tudo. Porque a gente teve que aprender a lidar com forma remota. A criança não teve o menor interesse nisso. Ela, seja criança de desenvolvimento típico ou não, ninguém teve interesse. Você está dentro da sua casa, vê um professor falar, onde você não vê ninguém, você não tem a presença afetiva, você está dentro de um monte de coisas que você gosta, é muito difícil você manter a motivação. Imagina para uma criança com autismo, ou para uma criança abaixo de 5 anos. E ainda mais dentro de um contexto público de ensino. As privadas certamente se deram melhor. As escolas públicas foram momentos preciosos perdidos, que a gente não sabe o que vai acontecer. É uma geração que, no momento fundamental, imaginar o pessoal do ensino médio, ou os autistas que estão no ensino médio, eles se isolaram, estão sozinhos. Eu tenho tantos pacientes aí, vi um deles aí no começo da live, que assim, bom, imagina, ele está em casa, e que capacidade criativa a gente tem que ter, né?
porque não foi um mês, foi 2, a gente já está nisso há mais de um ano, né? E provavelmente vamos ver isso ao longo desse ano inteiro. Aí o tempo foi se adaptando. Os profissionais tentaram atender com toda a dificuldade do mundo. A escola tentou atender com toda a dificuldade do mundo, tendo que reaprender a ensinar, né? O que é um grande ganho também, né? A escola devia viver isso o tempo inteiro. A gente precisa quebrar tudo, os padrões o tempo inteiro para reaprender a ensinar, né? Reaprender a ouvir e reconstruir algo que seja realmente cada vez mais inclusivo. O fato é que, bom, isso tudo acontece. Aí as crianças começaram a ter problemas, né? Problemas de sono, aumento da atividade motora, ansiedade, porque a criança com autismo ela tem 4 vezes chances a mais de ter qualquer outra patologia psiquiátrica do que o indivíduo que não tem autismo. Agora, quando você coloca ele numa quebra de rotina e numa mudança total no padrão de dinâmica de família, é evidente que muitos tiveram dificuldade. Problemas de sono, alterações de comportamento, aumento da atividade motora, sintomas de ansiedade, sintomas depressivos. Aí vem uma outra grande sacada dos pais. Bom, eu vou colocar ele na rotina da casa. Pais que começaram a fazer comida com os filhos, pais que começaram a brincar com os filhos, pais que começaram a chamar os irmãos para brincar com os filhos, e começaram a viver momentos incríveis. Esse é o grande caminho. A gente ainda tem meses pela frente. A gente tem que ser estimulado, eu sei, mas eles são, se você criar todo esse padrão de rotina, né? Os profissionais têm tentado atender. Não acreditem que o resultado é o mesmo. Não, não é. Eu vou discutir isso eternamente com qualquer profissional que diga que é. Não, não é. Como não é para o professor também. Como não é para mim também, como médico, que atendeu por tanto tempo de forma online, eu não examino. Bom, mas fato é que está aí, é uma realidade, né? E que cada um tem que tentar se adaptar. Eu acho que a escola, que ficou com muito medo, com razão, e fico muito feliz deles serem vacinados, porque o maior problema que a gente está tendo é a parada da escola. Quando se para a escola, para tudo. O país não tem futuro, né? Qual vai ser, na cabeça dessas crianças, né, a viver tanto tempo dentro da casa e com tanto receio, muitas vezes, que eles viveram. O fato é que eles conseguiram criar uma outra rotina, às custas de sacrifício, como sempre. A mãe, ela faz isso desde o começo, desde o primeiro minuto que tem o diagnóstico. Eu o tempo inteiro falo, não faça sacrifício que você não consegue, ou que seja excessivo. Não, não adianta. Ela vai até a última gota de sangue, de suor e por aí vai, em busca dessa independência. Mas se encontrou qualidade de vida para muitas crianças, né? Muitas crianças que vinham dentro de uma rotina absurda, muitas vezes, de estimulação, visando independência. Não busquem isso, gente. E veja, eu não tenho ingenuidade de achar que eu, como médico, não se busque isso, mas não busquem isso. Eu não busco isso nem para os meus filhos. Eu digo assim, que tem um desenvolvimento típico. Por quê? Porque o caminho é a felicidade, não é a independência. Eu falo isso para todo mundo que tive a oportunidade de encontrar. Eu falo, eu conheço pais e filhos que têm filhos autistas que a vida é muito feliz. Eles se juntam, levam os filhos para as baladas. E outros que têm filhos típicos, a vida é uma porcaria. A questão está na adaptabilidade. A questão está na capacidade de você ter vínculos e você conseguir vivenciar isso da melhor forma possível. Muitas vezes a gente entra e faz movimentos neuroticamente opostos, né? A gente, no momento que eles mais precisam, a gente quer trabalhar mais. A gente quer colocar mais pessoas para ajudar. De forma geral, eles precisam muito da gente, né? E talvez esteja sendo uma grande oportunidade da gente poder estar com os filhos, né? Poder estar em família. Essa é a janela da oportunidade que eu olho. É claro que isso gerou tantas outras dificuldades, mas nunca mais. Eu no começo, eu achava que as coisas seriam iguais, voltariam a ser iguais. Não, não vão ser mais. Não vão, ou vai se levar muitos anos para ser. E eu acho que a gente tem muita sorte.
porque muita gente perdeu muitas pessoas, né? Qualquer um que saia dessa pandemia e que não tenha perdido ninguém, tem que levantar a mão para o céu e agradecer. Eu garanto que não tem ninguém que está aqui assistindo que não tenha conhecido alguém ou perdeu alguém que conviveu, que conheceu, né? Ela está aqui do nosso lado. E a gente teme, né? Eu sempre defendi algo dentro da escola. Apesar da criança poder contaminar quase 2 vezes mais do que o adulto, tem grupos que são vulneráveis. E eu vejo que o Estado consegue reconhecer isso. Você imagina para uma criança com autismo, de 3 anos de idade, que eu preciso estimular, que é fundamental para mudar a história de vida, e aí toda a fonte de estimulação é a escola, ela para. Aí entra o primeiro grande grupo vulnerável, crianças com dificuldades de desenvolvimento. Um outro, crianças com dificuldade pedagógica. Outro, crianças que têm questões nutricionais, onde a merenda que era dada parou de ser dada. Grupos que têm necessidades de apoio, tem crianças que precisam do contexto presencial. Vocês não imaginam a quantidade de crianças que estão em desenvolvimento típico e que iam bem na escola, nunca tiveram problemas que eu tive que tirar da escola, porque não tolerava as aulas online. Então, são grupos que a escola tem que dar conta de atender. O segmento remoto não vai resolver isso. E eles vão perder. Todos nós, mas eles vão perder mais. Se pegar grupos de crianças pequenas, onde a escola é tão determinante, as pessoas dizem que autismo não tem cura, né? Eu não concordo. Não concordo. Concordava alguns anos atrás, hoje não. Se você pegar uma criança muito nova, um diagnóstico precoce, estimular, você, provavelmente com 5, 6 anos, você vai olhar para trás e vai questionar o próprio diagnóstico ou os próprios sintomas. Isso não vai acontecer lá para frente depois. Não que não haja melhora, vai haver melhora, mas é mais lento, é mais difícil, os sintomas ficam ali, há uma cronicidade, né? E aí esses grupos simplesmente parou, a escola não tem mais. Eu não sei, eu sou médico, eu venho de um grupo que a gente batalhou muito, eles trabalharam muito, eu acho que o pessoal médico, enfermeiro, morreram infinidade, perdi colegas também, né? Mas a gente continua atendendo. Eu acho que os profissionais da área de saúde deviam continuar atendendo, não deviam nunca ter parado. Eu acho que os professores, e eu sei que não é todo mundo que concorda, também deviam continuar atendendo. A gente tem que olhar para frente. O ser humano, eu acho que tem que começar a pensar em questões que sejam mais perenes, né? Numa única vida, a gente não consegue fazer tanta coisa, mas a gente tem que pensar nas gerações lá para frente. O Covid é um marco. Eu acho que eu sempre quis participar de algo histórico, né? Não quero mais. Participei, não quero mais. Eu acho que todo mundo quer que tudo isso acabe e volte, mas eu acho que a gente tem que olhar para essas questões. Olhem para as coisas boas, né? Olhe para as habilidades que seu filho adquiriu. Olhe para a capacidade sua de tolerância, de suportar sofrimento. Olhe para a capacidade sua que, mesmo assim, ainda é capaz de poder se voltar para o outro. Olhe para a possibilidade de que há outras formas de se estimular. Há outras formas de se aprender. Eu sempre defendi isso. Eu nunca concordei que se cria um único método, tudo é aquele método. Faz-se tudo dentro do mesmo método. Não. Os métodos devem ser variados, eles devem ser amplos. E certamente na pandemia se descobriram muitos outros. A culinária é um grande método de proximidade. A atividade física é um grande método. O skate é um grande método. Está comprovado? Tem evidência? Não tem. Mas a grande parte das coisas também não tem. Não quer dizer que não funcionem. É por isso que eu acho que a gente tem que olhar para cada um, né, de uma forma absolutamente individualizada. Sem contar nos riscos de ter Covid, né?
os riscos estão aí presentes. A criança contamina quase... Ela, além de não ter sintoma, ela contamina quase 2 vezes mais do que o adulto. Existem estudos questionando que o fator de crescimento insulina-like é alterado pelo Covid, e isso pode aumentar a frequência de autismo no mundo. Alterações de ordem de memória, que indivíduos que estão tendo acontecem, certamente é uma outra grande questão. Problemas de atenção, problemas sensoriais, que as crianças com autismo têm tanto. Bom, eu queria muito, a gente pudesse conversar, eu queria muito poder responder as perguntas, né? Mas a verdade é que, assim, a pandemia trouxe muitas dificuldades, mas os pais, na realidade a mãe, talvez alguns pais, viu? Eu não quero ser injusto com eles, tá? Eu sou pai também, mas elas foram as guerreiras, elas adaptaram, elas batalharam, elas conversaram entre elas, elas criaram métodos. Cada um encontrou um. Uns são diferentes. Agora, todos, talvez a maior dica que eu possa dar, se poupem. Se poupem. Poupem energia, porque a gente ainda tem muito a percorrer nessa história, né? Dialoguem com a escola, dialoguem com os pares, dialoguem com seus filhos, com seus maridos, com suas mulheres, porque isso certamente vai ajudar muito. Eu vi muitos pais angustiados para tentar mudar, pensando em tudo aquilo que a criança ia perder. Não adianta. Tente olhar para perto daqui, ó, da minha casa, eu olho para cá. Criar momentos que eu possa estar com os meus filhos. A gente olhar para as pessoas que estão do nosso lado. A gente não vê hoje quase mais ninguém, né? Que não seja assim, que é muito ruim. O ser humano, talvez um outro grande aprendizado da gente, é que nós somos seres gregários. Nós precisamos do outro, né? E assim a gente foi se adaptando. Hoje ficou algo crônico, se não tivesse morrendo tanta gente. Então, a outra dica é: fique quieto e fique em casa. As pessoas estão morrendo uma velocidade incrível. E está morrendo famílias inteiras. Todo mundo que diz o oposto, todo processo negacionista é um absurdo. E para mim é má fé. Porque qualquer pessoa consciente disso sabe que isso não é uma mentira. Todo mundo está sofrendo por conta disso. E todo mundo, de alguma forma, tem que participar e tem que ajudar. Aquela solidariedade do começo acabou, né? Pessoal fazendo compra para o idoso e tal, acabou. Isso a gente tem que retomar. Então, quero falar para a Penha me convidou para fazer a live. Eu, como médico, eu sempre tentei muito ajudar, eu digo que eu devo muito, eu quero começar a pagar em vida. E aí eu quero fazer uma proposta, eu falo para a Penha, porque eu acho que informação é determinante. Cada um que me convidar para falar, eu vou falar. E espero que cada um arrume outra pessoa para poder falar. Que a gente informe, que a gente passe informação de qualidade, que a gente se apoie, porque todo mundo está precisando de ajuda. Os professores, os profissionais de saúde, os pais e os nossos filhos. Mas o que a gente não faz pelos nossos filhos, né? A gente tolera qualquer forma de sacrifício. Só que a gente pode conseguir encontrar soluções. Soluções que são compartilhadas. Eu acho que esse tipo de evento, essa possibilidade que me dão primeiro, de aprender, de compartilhar, porque eu sei que eu vou ouvir aqui muita história de como cada um conseguiu lidar. Segundo, de poder exercer um papel social que cada um de nós temos de tentar ajudar. E é isso. Eu passo um ano hoje, olho para trás com tristeza por tudo que se perdeu. Mas olho para frente com otimismo.
Eu não sou e não acho que sofrer é ruim. Não acho. Sofrer deixa a gente cascudo. Isso é nesses momentos que provavelmente mais a gente encontra a gente mesmo. Encontra toda a capacidade que a gente tem. E aí, certamente, é incrível como as mães são capazes. É incrível. Eu volto a falar, não é a mulher, não. É a mãe. É incrível como uma mãe capaz de carregar o bebê, uma mãe franzina, por horas, coisa que um homem de 2 metros de altura imenso não consegue. E por aí vai. Eu tenho certeza que aqui tem um monte de gente que pode dar exemplos. Então, eu estou à disposição, eu quero muito poder ouvi-lo, ouvir as pessoas que estão participando e poder contribuir. Eu acho que todo mundo está aprendendo nisso, viu? Todo mundo está aprendendo com esse processo que é absolutamente novo. Não há melhor forma do que compartilhar. Compartilhar informação, compartilhar afeto, compartilhar os momentos que a gente pode ter. É isso que vai ficar. Né? Espero que só para as coisas boas. Senão a gente vai ter um longo período onde a gente só viu coisas muito negativas. Bom, é isso. Fabiana, fala alguma coisa, que você apareceu aí. Vamos lá. Temos algumas dúvidas aqui, né? A Rosaquel Gonçalves de Oliveira, que também faz parte do nosso grupo, ela está perguntando como a rotina de um autista pode nos ajudar a viver nessa pandemia. É tudo para ele. Você tem que criar rotina, minha cara. Aliás, eu vou te falar mais, não é só para autista, é para criança. A criança precisa de rotina, só que o autista precisa mais. Ele é rígido, com uma característica do sintoma. Veja, a grande maioria, não são todos, mas há essa rigidez. Eles têm dificuldades com quebras de rotina, com alterações sensoriais. Então, a hora que quebrou a rotina, gente, não é só para autista, hein, que eu vou dizer. É para todos nós. Não é só para criança também, não. Existe um conceito que é em inglês, o termo chama coping. O coping é o conjunto de habilidades que você pode criar de forma cognitiva, intelectual, racionalmente, tá? Para te ajudar a passar por situações de dificuldade que você está vivendo, por condições de perda, alguma coisa assim. Use isso. E certamente uma estratégia racional muito útil é rotina, atividade física e atividades em família, onde os membros da família se cotizem e consigam ali desenvolver atividades que sejam, evidentemente, alegres, boas e motivadoras. É um grande tríade nesse momento para se passar por essa pandemia. E espero que cada um olhe para si também. Aí eu falo como psiquiatra de criança, não tem nada pior do que as mães adoecerem. E tem muita mãe que está adoecendo. Né? Então, busquem ajuda, antes até do que ajudar. É que nem a história do avião, se pôr a máscara no outro, põe você. Porque a gente que está ali atendendo não tem nada pior do que isso. Porque a gente perde totalmente a referência, certamente o filho também. Então, é isso, espero ter respondido. Olha, aqui estão comentando também, né? Crianças que sofrem maus tratos. Houve um aumento notório sem as aulas presenciais. Karen Campos. Os professores sofrem muito vendo essa situação. Vêm as agonias, angústias e uma sensação enorme de frustração. Se sentem incapazes porque não sabem como chegar a esses alunos. E a mãe acabou sendo professor, terapeuta, etc. Sobrecarrega o emocional enorme. Olha, ela falou do professor, né, que tem que ser terapeuta e tal, não é isso? Isso, ela está dizendo que, eu entendi, né? No caso, as mães estão tendo que ser agora, né? Tem que ser. Olha só, maus tratos, gente, é incrível, mas ele ocorre e a criança não fala, né? E ocorre dentro da família. Vocês imaginarem que a grande parte das condições de maus tratos, negligência, ocorre dentro de casa. Padrasto, próprio pai. Né? Veja, isso aumentou? Aumentou, é óbvio. A gente perdeu um grande fator de proteção. Pô. A criança...
Olha, eu quero falar mais disso. A gente, se você imaginar, se você pegar as classes sociais, e vocês podem fazer esse teste, sabe? Pega um carro, passa andando em bairros pobres, você vai ver que as crianças estão na rua, jogando bola, pulando amarelinha, fazendo o que eu fazia na minha infância, mas na rua. Os adultos estão tendo que trabalhar, o espaço... Isso é muito fácil falar disso, dentro de uma condição sociocultural privilegiada. Mesmo assim, é difícil. Agora, imagina para o pai ou para a mãe que está tendo que trabalhar, porque home office é para uma determinada condição social também, viu? Porque a galera que está atendendo lá no balcão, o pessoal que está atendendo, está indo trabalhar, pô. Então, as crianças estão ficando sozinhas. Certamente, o risco de abuso é maior. Eu achei que ela estava falando do professor, mas aí também fazer um adendo, porque eu falei muito da mãe, mas há de se fazer também um adendo de falar do professor, porque o professor hoje tem que saber de tudo. Ele tem que saber de psiquiatria, ele tem que saber de família, ele tem que identificar sintoma, e ele tem que educar, né? Ele é outra classe que também é guerreira demais. E aí, por isso que eu critico muito pouco qualquer questão ligada à gestão. Eu acho que é muito fácil, é prousteriano isso, é dizer assim, é muito fácil falar dos outros em terra firme, né? É muito falar do gestor, e ó, eu não sou bolsonarista não, tá? Deixo muito claro, não estou defendendo nenhum gestor, não, até porque para mim todos falharam, mas é muito fácil, né? A gente critica muito, mas a gente contribui pouco. Que grupo de pais dentro de uma escola conseguiu sentar, criar um evento desse para discutir se a escola volta ou não volta? Quem que perguntou para vocês? Tudo vem de cima. Ou quem perguntou para os professores também? E pergunto mais, vê a parte de biossegurança que as escolas têm que fazer para poder voltar. Pergunta qual a escola que está conseguindo fazer. A escola pública, que é onde frequenta a grande maioria das crianças, estão aí. Elas não estavam conseguindo nem ensinar direito, com 75% de analfabeto funcional. Imagina de forma remota, imagina o autista. A gente se ilude, às vezes. Só que aí, tudo que foi feito no país, foi feito pelos pais. O Estado tem uma dívida gigante com os pais dos indivíduos com autismo nesse país. E é vocês que vão ter que fazer de novo. O Estado não vai fazer nada. Se vocês não sentarem as associações e não discutirem, não tiverem participação política, elas vão ficar assistindo. Eu vejo uma campanha aí de vacinar os autistas. Sim, óbvio. Esse é um baita grupo de risco. Só que é tudo político. Se a gente não tiver, nós vamos ficar assistindo. E é o que a gente está vivendo, né, para a grande maioria das vezes. Porque, infelizmente, eu te falo mais, a classe política está desastrosa. Está difícil de olhar e ver alguém que você admira e que você acha que está fazendo alguma coisa direito. A impressão que dá, que trata a gente como idiota, mas é isso. A gente vive isso há muito tempo, né? Também não é por causa de pandemia. Doutora, a Elga Ribeiro, com a pandemia tive grandes evoluções em casa com meu filho. Sim, que bom, Elga. A Adriana Petroli Ferreira, ela é TO da Pai de Amparo, ela falou que é um momento de muita reflexão. Muita. Né? A Rosaquel, ela está agradecendo, né? Gratidão por nos permitir aprender um pouco mais. Tem o Dandans, emocionado em ouvi-lo. O Edgar Zapoli Júnior, boa noite, parabenizando sobre a aula, né? E eu, como mãe, eu queria fazer um parêntese aqui agora. Não. Eu acho assim, pelo menos eu pude presenciar com meu filho aqui, né? Eu acho que eu sempre quis incluir ele numa sociedade, Sim. né?
e sempre quis levar ele a restaurantes, a bar, né, a pizzaria, e essa pandemia me ensinou tanto, porque eu tô aprendendo com ele, como é Pois bom é, ficar em casa e curtir é, com ele. pois é. Então, eu acho que nós, em vez da gente querer que o autista vá para o nosso mundo, vamos entrar no mundo dele um Mas é pouquinho, né? óbvio. Gente, olha só, os anos passam e vocês vão ver que são crianças e não tem hipocrisia nisso, nenhuma que eu vou falar. E são indivíduos. A gente aprende o tempo inteiro. Ah, e tem muitos indivíduos típicos aí que não estão aprendendo nada, pô. A gente tem que olhar com sensibilidade. E talvez isso seja algo muito positivo, porque a impressão que eu tenho tido ao longo desses anos, e eu estou nessa há mais de 25 anos, trabalhando com crianças com autismo, que as coisas foram mudando de tal forma que coisas que valiam antes não valem mais, né? E agora é estimular, 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 de forma mais intensa possível. Só que a criança não brinca mais, a criança não está mais com a família, Fabiano. A gente não fica mais em casa, porque a gente tem que trabalhar para pagar tudo isso. Os pais não têm tempo, né? Tempo é determinante na vida. Tempo livre é o maior fator de qualidade de vida. Tempo livre. O segundo é fazer parte de alguma coisa. Pensa nesse grupo de crianças, apesar de todos esses construtos teóricos que a gente tem, o quanto dentro dessa condição a criança pode estar vivendo tudo isso de forma muito criativa e de uma forma bastante positiva. A Elga falou isso, você diz isso. Eu vejo isso direto. E a gente também começa a questionar métodos que antes eram utilizados, que na realidade hoje começam a ser questionados, né, também. Justamente é uma outra pergunta aqui, da Isabela Silva. Frente à pandemia, sem escola, sem rotina, o que a família e os profissionais podem fazer para amenizar prováveis danos? Não há muito o que fazer. Vou falar para você, não tem como... Até porque a gente não sabe se vai ter dano, tá? E aí eu vou te dar uma dica. Fique em casa. Brinque. Brinque com seu filho. Use esse espaço que você nunca teve, minha cara. Para sentar. Pega um travesseiro, enche ele de pancada, rasga esse travesseiro, joga pela casa inteira. Também não se preocupe em limpar a casa. Não se preocupe com coisas que não têm valor. A única coisa que dá valor é esse momento de proximidade. O meu filho mais novo, eu chamo ele de meu remedinho. Meu remedinho. Minha esposa, ela estava mal, eu falava, vem cá, Rafa, chega aqui, dá um abraço aqui que você resolve tudo. Ou fica em casa, brinca, para de se cobrar, para de pensar muito no que vai acontecer do futuro. 6 meses não vai mudar nada. 1 ano não vai mudar nada. O que é para ser, vai ser. Só que a gente se cobra tanto, né? Os pais se cobram tanto, a gente se cobra tanto, né? A gente teme muito. Eu vou contar uma história para vocês. Posso contar uma história rapidamente? Eu sempre falei para todos os pais que vão no consultório, eu falava assim, vai dar tudo certo. Por conta disso, vai dar tudo certo. Aí chegou um momento que meu filho mais velho, hoje já adulto, estava numa fase dessa de independência, eu temia a mesma coisa. Aí eu encontrei um casal de 2 filhos que eu atendi e dizia isso. Aí eu perguntei dos meninos, eles falaram assim, nossa, aconteceu tudo que você falou, deu tudo certo. Eu respondia para eles, você não sabe o quanto isso está me fazendo bem. Porque, apesar de tudo isso que eu disse, eu tenho dúvida quando é com o meu filho. E ele é filho de um psiquiatra de criança e uma psiquiatra de família. Mas a gente tem dúvida. E a gente tem medo. Deu tudo certo. Para a pessoa que fez a pergunta, eu garanto para você que também vai dar tudo certo. Porque a gente não controla o futuro também. É aqui, hoje. E vocês imaginam como o tempo passa rápido. Quando vocês olharem para trás, seu filho é adulto. E aí você pense sempre no que ele vai lembrar da infância que ele teve. Eu garanto para você, ele vai lembrar dos momentos em família. E só.
os momentos de afeto, e só. Eu já contei essa história um monte de vezes, juro que é a última. Eu amo carnaval, é incrível, eu quase larguei medicina para ser sambista. Eu fui para o Rio de Janeiro, eu vou para o Rio de Janeiro todo ano. Aí uma vez eu fui para Gramado, e eu odiei Gramado. No carnaval, aquilo lá foi um saco, e não tem nada de carnaval. Aí eu comecei a sair perguntando para todos os adolescentes, o que te faz feliz? O que te faz feliz? O que te faz feliz? Em 3 dias, eu falo 3 porque eu não fiquei 4, porque eu vim embora antes, de carnaval. Todos os jovens, todos, não foi um ou outro, foram todos, eu juro que foram todos, me responderam a mesma coisa, a minha família. É isso. Cara, aproveite esse momento, fique, curta, vivencie sua família. Talvez isso você mesmo. não tenha, talvez você não tenha outra chance. E a gente quis isso há muito tempo, então a gente não pode reclamar. Verdade. A Rosaquel Gonçalves está perguntando aqui: alguns alunos desatentos nas aulas online pode estar desenvolvendo um comportamento de hiperatividade? Não. Olha só, a hiperatividade é congênita, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é congênito, nasceu com a criança. O que pode acontecer é falta de interesse, problemas motivacionais, certamente é o grande problema. Outra coisa, ansiedade, também pode acontecer. A terceira, e falando especificamente do autista, quebra de rotina, também, porque o setting é muito importante. Às vezes você muda o setting e não tem interesse nenhum. Quarto, alguma coisa de estímulo dentro da casa ou dentro do ambiente, né? Você também tem que olhar para isso. Olhe para o ambiente, né? Um ambiente que realmente favoreça o tempo de atenção da criança. Também outros fatores orgânicos, que aí vale a pena investigar, né? Mas um deles, principalmente, é visão, né? Olhe para a visão, veja se ele está enxergando bem, se ele está ouvindo bem. Mas tem tantos outros, anemia, hipotireoidismo, aí é melhor dar uma investigada. Mas o déficit de atenção não, ele é inato. Ele não, ou ele tem ou ele não tem, ele não vai agravar por um fator ambiental externo, não. Certamente existe algum outro fator ali que está favorecendo a dificuldade de atenção. A grande parte é motivacional, a grande parte deles é por fatores motivacionais. O Rogério Alexandre, doutor, está perguntando assim: meu filho tem muita sensibilidade ao tomar banho, com contato com a água. Teria algum método para nos ajudar? Tem. Busque o pessoal que trabalha com integração sensorial. Isso é uma questão sensorial extremamente descrita nas crianças com autismo. Você tem gente com a água, você vai ver outros que não conseguem cortar o cabelo, outros que não conseguem usar a etiqueta da roupa, né? Eles têm alterações sensoriais e muitos acham que isso é a essência do quadro como um todo, né? A ausência de uma coerência central, onde ele receba esses estímulos, ele consiga focar esses estímulos naquilo que realmente é relevante. Mas certamente eles têm, e integração sensorial é o melhor caminho, certamente. Tá. A Estela Brito está dizendo que a preocupação dela é que o filho dela engordou um pouco, ganhou uns 6 quilos na pandemia. E isso preocupa ela. Ele tem 9 anos e a Covid também é ligada com o sobrepeso, então angustia ela. Olha, para te ajudar, eu vou te falar, todo mundo engordou, viu? Só quem tinha tendência a emagrecer que emagreceu, mas quem tinha tendência a engordar, engordou. A gente não faz nada. Ele fica em casa o dia inteiro, sentado o dia inteiro, vamos perguntar, fazer uma enquete aí na live, quem que engordou, quem não engordou. Todo mundo engordou. Ele engordou muito, a impressão que me dá, né? Quantos quilos ela falou, Fabiano? 6 quilos. 6 quilos. Precisa ver quanto disso é do processo de crescimento, em quanto tempo, né? E olhar, talvez, para a alimentação, né? Porque o que está acontecendo, né? A gente está comendo mais, a alimentação é uma grata forma de prazer, a gente está comendo mais em família também, de estar junto, a gente está indo dormir mais tarde, e a gente está comendo mais à noite. Isso é complicado, porque a gente dorme e deita. Aquilo certamente também favorece a ganho de peso. Então, dá uma olhada para o controle dietético, tá? Porque a grande parte dos ganhos de peso muito rápidos
tem a ver com hábito alimentar ou com alguma outra patologia que é de ordem física. Então, agora todo mundo está ganhando peso, viu? Não é só ele, não. Agora, o Dan aqui, dificuldade muito grande em compreender a necessidade de acompanhamento especializado individual em determinados casos. Ele fala de quem? Mas a dificuldade de quem de entender? A necessidade A dificuldade dela, né, em entender, dificuldade muito grande em compreender a necessidade de acompanhamento especializado individual em determinados casos, mas não citou o caso. Não citou o caso. Não, é fundamental, tá? Porque, veja, a base de tudo, para mim, é a escola. A base de tratamento. Você não vai encontrar nenhum outro ambiente que estimule tanto seu filho quanto a escola. Eu vejo grupos que estão tentando entrar nesse espaço de uma forma muito equivocada, no meu entendimento. Porque a criança, a escola é a grande fonte de estimulação e ela está lá para aprender, hein? Não está lá para socializar, não. Socializar, você pode fazer um monte de outros eventos também para isso, mas ela está lá para aprender. Porque, olhem bem, o prognóstico da criança, quando você pensa em independência, ela está fundamentalmente vinculada à evolução pedagógica. No país que a gente vive hoje, ou seu filho tem um dom, o que é muito raro, ou ele estuda. Então, a escola tem um papel determinante. Só que existem técnicas que são trabalhadas individualmente e que ajudam muito. Métodos de fonoaudiologia, análise de comportamento aplicado, né? São métodos muito conhecidos e que têm comprovações e evidência, principalmente análise de comportamento aplicado. Mas métodos fonoaudiológicos, terapia ocupacional, aí você tem que fazer um trabalho mais individualizado. Mas, veja, eu não acho que tem que ser só individualizado, tá? Eu acho que tem que ser uma soma de fontes de estímulos ricos diferentes. Até porque é assim que a gente evolui, né? Sempre. A gente é assim também. O idoso Agora, é assim. Todo mundo. Desculpa. Pode falar, Fabiana, perdão. O Rogério Alexandre, ótima iniciativa sobre esse chat, parabéns a todos os envolvidos no trabalho. A Kelly Bruno, por mais encontros com o Dr. César, ensinamentos para a vida. Helenice Rodrigues, o importante é amar e se doar. A Dada Grupo, parabéns pelas sábias palavras. Doutor, muito boas reflexões. É para o ser humano, para todos, independente da situação de deficiência e em cada que um vive. Temos que viver intensamente hoje. A Prosônia Padovani. Feliz. E aí a gente encerra os nossos comentários. É uma pena, eu gostei muito de participar. Eu acho que os pais têm direito à informação, né? Eu acho que esse é determinante. Qualquer atendimento, qualquer busca de auxílio, de informação, né? É por isso que eu estou aí, viu, Penha? Eu estou firme no propósito de fazer muitas outras. Tudo que eu puder informar. Aliás, eu quero fazer uma propaganda. Eu criei um podcast, na verdade, meu filho, eu com ele, um papo de pai para filho, falando de saúde mental de criança, chama Gente e a Mente. Está no YouTube também, a gente tem mais de 50 programas. A ideia é exatamente a mesma coisa, é informar. Porque nada melhor do que a gente ter informação. É isso que a gente busca o tempo inteiro, né? Como lidar, como fazer isso, como fazer aquilo. E eu também fico muito feliz de ver que, na verdade, os pais continuam muito atuantes, porque, volto a dizer, tudo foram vocês que fizeram. O resto é fácil, porque tudo que foi feito. Então, vocês têm que continuar fazendo, estar junto, se apoiando, porque, no fundo, o caminhar o processo, né? É um processo... É o caminhar, não é o que a gente encontra lá no final. O ser humano está sempre descontente, gente. O ser humano nunca está feliz. Não existe. Quando você conseguir uma coisa aqui, você quer outra lá. É uma pulsão que a gente tem o tempo inteiro. O caminho é tentar estar bem o tempo todo e saber lidar com as dificuldades da melhor forma possível. E de forma racional, hein? Eu ouvindo de um psiquiatra. A emoção é um gigante.
Só que a razão é uma conselheira muito melhor, você pode ter certeza. A emoção não é uma conselheira muito boa. É isso. Muito obrigada, doutor César. É assim, é uma emoção, né? Porque o senhor já faz parte um pouco da nossa vida, né? O senhor cuida do Jorginho, acompanha. Eu vi ele crescer, aliás, vi um monte deles crescerem. Exato. Então, foi assim, acho que um grande sonho para o grupo, e especialmente para mim, trazê-lo para uma palestra aqui no nosso grupo de amigos dos autistas de Amparo. Então, eu também queria agradecer, eu não sei se a Alice, secretária, está aqui, se ela ia entrar, mas eu queria agradecer a parceria com a Secretaria de Educação, porque a gente precisa, né, ter com os professores e com o poder público também, para a gente poder ter outros eventos importantes como esse. Então, muito obrigada, Alice. Quero agradecer também a Luísa, que é psicopedagoga do Jorginho, que ela é, assim, sempre muito me incentiva, e me incentivou muito no convite para o senhor, doutor César. Pois é. Vocês podem me chamar que eu faço, gente, eu adoro essas coisas. Então... Aliás, vocês têm um compromisso comigo, viu, Penha? Você precisa arrumar mais uma, pedir assim vai, porque nós vamos divulgar a informação que não acaba mais. Então, em nome do grupo, já está convidado para o próximo evento. Agradeço. Eu também queria agradecer à Câmara Municipal, também que nos ajudou, em nome do seu presidente, do senhor Carlos Casotti. Agradecer ao pessoal de Libras, né, do Connect Libras, que está colaborando muito com a gente. Muito obrigada, Celine e Ricardo. E obrigada a todos que estão aqui participando, que aceitaram o nosso convite. E para o senhor, doutor César, Deus lhe abençoe pelas suas palavras maravilhosas, por essa reflexão de vida, que não foi só do autismo, né? Eu fiz uma reflexão desse momento de pandemia. Então, nosso muito obrigado, Deus lhe abençoe. Alice Veríssimo, nossa secretária de Educação. Boa noite a todas, boa noite a todos. Que prazer enorme de ouvir as palavras do Dr. César. Muito, muito obrigada. Queria pedir desculpas, eu não consegui ficar no início, porque estava acompanhando o início do processo de vacinação dos nossos profissionais de educação. Graças a Deus, vacinamos hoje 90 profissionais. Foi um sucesso. Amanhã até vamos aumentar o número que estava previsto para amanhã, porque tudo ocorreu de forma muito tranquila. Então, assim, peço desculpas de não estar aqui, pedi para a Luísa para representar a Secretaria de Educação, e queria aproveitar também, já que o doutor se colocou disponível, para fazer um momento dos nossos profissionais da educação. Nós temos, né, nosso ciclo de capacitação, de complementação de jornada e formação continuada dos profissionais. Eu gostaria muito de tê-lo conosco num outro momento. Penha e os amigos dos autistas, contem com a Secretaria de Educação para o que vocês precisarem. Tenho certeza que nós vamos ter uma parceria muito próxima daqui para frente. Eu tenho um sobrinho neto autista, não convivo muito porque ele mora em Suzano, mas a gente, nas escolas por onde passei, já tivemos muitas crianças do espectro autista e cada um é único, né? E a gente vibra muito com o desenvolvimento de cada um. Então, contem conosco para o que precisarmos e agradecemos demais o convite de estar aqui com vocês. Que honra e que gratidão por ouvir palavras assim tão restauradoras, porque são momentos difíceis, né? Tem momento que a gente toma um ânimo, mas tem momento que a gente desanima um pouquinho, mas que bom saber que
que tudo vai dar certo, tudo vai passar. Muito obrigada. Então, acho que nós encerramos, né, esse momento. Fica com o senhor a última palavra. Eu quero agradecer, Penha. Olha, a honra é minha. Eu sou privilegiado. Eu realmente sou. Eu aprendo muito com as famílias, com os pais. Eu fico muito feliz de ver vocês aí juntos, a Secretaria de Educação junto, todo mundo junto. É isso. A gente tem que se apoiar, né? Não adianta. Não adianta reclamar. A gente que reclama, não adianta nada. A gente tem que, cada um, fazer um pouquinho. É o que é o caminho, né? Tem outro jeito. Então, eu me sinto muito privilegiado, viu? Foi um prazer estar aqui. E vocês podem me chamar que eu vou. Eu vou dever muito depois da morte, se existe isso. Então, eu quero começar a pagar logo. Senão, não vai, né? A gente deve demais, a gente recebe demais. E eu acho que cada um tem que tentar, ainda mais em momentos assim, né? A gente tem que tentar, todo mundo poder oferecer um pouco daquilo que sabe, daquilo que trabalha para ajudar, de forma geral, uma sociedade, a nossa sociedade, que infelizmente está precisando tanto, né? Mas tanto, né? Então, é isso. Foi um prazer, viu, gente? Obrigado aí por ter convidado e espero estar aí muitas outras vezes. Todo mundo esteja, todos juntos aí, com muita saúde, vivendo isso da melhor forma possível. Vivendo essa aventura da vida. Muito bom. Muito obrigada, doutor Tchau, César. gente. Até mais. Valeu. Tchau. Obrigada a todos. Uma boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Todos. Boa noite.